mais um episódio do nosso Pod Pati com o nosso querido amigo, Dr. Leonardo Pinheiro, referência em direito de família. Dr. Leonardo é uma das sumidades em direito de família, também a nível nacional. Já é presidente, né, doutor, há algum tempo do Instituto Brasileiro de Família, daqui do Pará. E o currículo dele é extenso, mas eu quero ressaltar que ele é professor da UNAM em Direito Civil já há quantos anos? 25 anos. 25 anos, nem parece. É presidente do IBDFAM, acadêmico da Academia Paraense. A PLJ. A PLJ, e ele tem os livros que são sucessos, explodiram. Pacto dos Noivos, Pacto dos Namorados, Atos dos Testadores e Princípio da Isonomia Jurídica entre Homens e Mulheres. Isso. Doutor Leonardo, é um grande prazer, satisfação tê-lo aqui. Nós que já tivemos algumas causas, né, em conjunto, mas sempre... resolvendo da melhor forma exatamente, possível. De forma ética. E assim, o doutor Leonardo, além de estudioso, ele é uma pessoa extremamente acessível, conhecedora, profundo. Ele conhece profundamente o conteúdo relativo às famílias e sucessões e todos os temas que abordam o direito de família. E ele foi convidado justamente para falar em relação aos impactos que aconteceram depois da pandemia. E agora com o senhor, doutor, se apresente. Obrigado. Doutora Patrícia, grande colega de longas datas, de longas causas. E um prazer estar aqui no Pod Pati, uma grande iniciativa importante para a sociedade, para que eles possam sempre ter uma visão com profissionais do ramo do direito, falando da atualidade. Por exemplo, o tema escolhido é um tema muito legal, principalmente porque nós estamos vivendo aí 4, 5 anos do efeito pandemia, mas que teve uma função e uma mudança fundamental no direito sucessório brasileiro, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, um programa como esse é importantíssimo. Eu louvo a tua ideia, é sempre um prazer estar aqui para tratar de qualquer tema. Obrigado pelas palavras. Sei que eu ouvi o exagero pela amizade, mas realmente sou um estudioso e esses livros, graças a Deus, foram bem recepcionados, tanto que o Pacto dos Noivos, eu já vou para a 4ª edição, em menos de 8 anos, os Atos dos Testadores. Muito bom. Esse é referência. Essa é uma referência para as pessoas que vão casar. Exatamente. Eu digo que não é uma bíblia para você casar, para você saber casar de uma forma blindada, saber contratualizar. Os 3 livros, Paty, tem um pressuposto que é o seguinte: casamento e união estável. Desmistificar a ideia de que você, se optar num pacto antinupcial, num contrato de união estável, pelo regime da separação absoluta, que você está casando ou vivendo uma união estável, deixando de dissolver. Jamais. A ideia é planejar, ali planejamento matrimonial. E aqui no último, que tem uma repercussão e que foi feito durante a pandemia, é acabar de desmistificar a ideia de que você fazer um testamento, ou fazer uma doação para um filho, ou fazer uma partilha de vida, seria você já estar agorando, chamando, conclamando a própria morte. Jamais. Isso é uma cultura brasileira. É uma cultura brasileira que a gente tenta desmitificar, e esses livros vieram, e graças a Deus foram bem aceitos. Estou na 2ª edição dos Atos dos Testadores, que eu vou lançar esse ano, tratando de um dos pontos que eu não tratei no primeiro e me arrependo profundamente em 2022, que é a herança digital. Então eu vou fechar. Importantíssimo. E eu tratei da DAV, que eu vou falar daqui a pouco o que é, né? Que é a disposições antecipatórias de vontade, mas não tratei de herança digital, me arrependo. Mas essa 2ª edição do final de ano já vem com ele, e eu fecho aqui o Manual de Direito Sucessório que eu sempre quis. Então, eu agradeço as palavras e sempre fico à tua disposição, e começo falando um pouco exatamente do que você ponderou aí, efeito pandemia, né? Eu sempre digo que, como advogado militante, como aspirante a escritor que escreveu um livro durante a pandemia sobre testamento, tentando se assemelhar ao grande e maior obra que nós temos no Brasil, que é o livro do Zeno, Testamento, de acordo com a Constituição Federal de 88, que é uma bíblia desse tamanho e o maior livro de direito sucessório na parte testamentária do Brasil. Não existe igual. Ele é de 89, 90 e até hoje principalmente é muito lido, porque
houve poucas mudanças em relação ao testamento nesse período. Tá? Ele podia atualizar, mudaram prazo, mudaram algumas coisas, etc. Mas é uma Bíblia ainda, uma referência do Brasil. Então, o meu livro todo é baseado no livro dele. Eu sempre puxei o saco dele em vida para ele tentar atualizar. Eu até me comprometi a ajudar, mas ele nunca o fez. E eu acabei fazendo um livro durante a pandemia, aproveitando os lockdowns. Né? Esse livro ele saiu oriundo de 4 lockdowns. Tá? E esses 4 lockdowns, um na sequência do outro, no primeiro ano da pandemia, tá? Quando teve o primeiro lockdown, a ideia era fazer um livro só sobre testamento. E eu consegui fazê-lo assim em menos de 15 dias, porque já estava tudo na cabeça, sumário. Só que aí veio o segundo lockdown, aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, aí eu me dei a ideia, deixa eu pegar um sumário de um manual de direito sucessório do semestre todo. Aí eu peguei, olhei e disse, um bicho de 7 cabeças, eu tenho todas as minhas aulas na cabeça, os exemplos, bora fazer. Aí começou a loucura de tentar fazer um manual prático de direito sucessório nesse período. E aí eu fui já contando já com as prorrogações do lockdown. Aí houve a segunda, a terceira e a quarta, e a última, a quarta, se não me engano, foi até o dia 30 de maio ou 5 de junho, e nesse dia eu encerrei o livro. Aí eu fiquei feliz porque eu consegui fazer um manual prático de direito sucessório, tanto da parte da sucessão legítima como da sucessão testamentária, da sucessão geral, e fiquei sem mais ler ele até julho. Aí julho deu uma revisada, em 2020. Aí mandei para o Zeno, no segundo semestre. Saudoso doutor Zeno. Mandei primeiro para o meu pai, meu saudoso pai, para minha esposa, que corrigiram o livro, do ponto de vista do português. Aí, poxa, tanta falta. Corrigi todos os meus livros, todos. Meus livros são elogiados lá fora. Todo mundo diz, Leonardo, não tem um erro de vírgula. Eu reputo a ele. Porque eu sei que eu escrevo bem, eu gosto de escrever, leio muito, mas o papai era um negócio assim, impressionante. Professor de redação jurídica era um dos... em todos os sentidos. Seja como advogado, né? Seja como pessoa, como professor, como advogado. Eu amava muito o doutor Haroldo. Sinto uma falta daí que tu não imaginas. Tanto que o nosso escritório novo, nós mantivemos uma sala em memória para ele. Ele tem uma sala, tá entendendo? HGPS em memória lá. Então, depois de corrigido, eu mandei para o Zeno. Aí o Zeno, no período de outubro de 2020 até mais ou menos fevereiro de 2021, ficou com o livro e a boneca. Quando ele foi internado com a Covid que o levou, tá? E isso foi o prefácio do livro, ele pegou a boneca do livro corrigida, mandou entregar para o Gui, para o filho dele, disse assim, olha, entrega para o Leonardo, pede para ele fazer essas correções, fazer o prefácio e me levar no hospital. Imagina que eu ia cogitar fazer isso. Isso tudo é o prefácio pós-mortem do livro. Aliás, um dos poucos livros que tem um prefácio pós-mortem. Entendeu? Eu pesquisei, fiz um prefácio pós-mortem. Muito generoso, né? Muito. Impressionante como ele se dava, doava, e assim coisas... Ele foi eu trabalhei com ele foi meu chefe, foi meu professor. Eu convivi, era muito amigo do meu pai, então eu conheci a profundeza do Dr. Zeno. Uma coisa realmente impressionante. Aí ele pegou. É óbvio que quando ele foi internado, eu não tive nem coragem de corrigir naquele momento o livro, muito menos de fazer um prefácio. Aí, infelizmente, 2 meses depois ele veio a óbito e eu fiz as correções, aí comentando com um amigo Lauria sobre essa história, ele disse, Léo, tu já tens o teu prefácio, escreve esse prefácio. Aí eu transformei no prefácio, pedi para o mestre dele, que é uma das maiores autoridades em direito sucessório do Brasil, o professor Euclides de Oliveira, fazer uma carta de apresentação. Ele fez e nós lançamos o livro. E lançamos o livro num momento assim importantíssimo, pós-pandemia, tá? Em que a pandemia trouxe para o brasileiro 2 realidades, eu sempre falo. Quais são? Primeira realidade, de que ainda hoje, com toda essa moderna técnica, evolução da ciência, etc., as pessoas podem morrer em massa. É um negócio assim, muito bizarro, inimaginável, se tu consideres febre espanhola, né? Se tu consideres gripe espanhola, a febre de outro país, a questão da peste bubônica e por aí vai. É um negócio assim espantoso de nos dias de hoje nós tivermos a quantidade de mortes que tiveram em larga escala, né, por um vírus que ficou incontrolável no mundo. Não, e que nós brasileiros também, por uma questão cultural,
as catástrofes, elas nunca chegaram, creio eu, aos números da pandemia. Né? Nenhum. Então, o brasileiro, principalmente pela nossa cultura também, ele é mais tranquilo porque ele vive dentro nós temos um país relativamente não tem terremoto, não tem tudo mais, mas foi um negocinho foi avassalador. Então, isso muda a realidade do brasileiro nesse primeiro sentido, porque as pessoas morrendo em massa começa a haver uma grande quantidade, por exemplo, de necessidade de inventários que até então não havia. Né? Porque as pessoas começaram a morrer, começou a ficar difundido a necessidade de você transferir os bens. Então, do primeiro ponto de vista, né, defeito da pandemia, foi a quantidade uma grande quantidade, uma procura muito grande para se fazer inventários. Agora, o segundo aspecto que eu digo, que além das pessoas morrerem em massa, é a realidade, a certeza de que elas vão morrer. E isso foi um segundo efeito durante a pandemia, muito importante, porque ficou aquela impressão de que elas podiam morrer a qualquer tempo. E aí começa uma busca, uma procura para um planejamento sucessório, coisa que até então, se falar em testamento, se falar em partilha de vida, está agorando a própria morte, que está chamando. O credo. Meu avô, por exemplo, não o meu paterno, que era da área jurídica, o pai do papai, e tinha conhecimento, mas o meu outro avô materno tinha um pouco dessa situação. Eu já ouvi ele falando em vida. Eu não vou fazer testamento, não, eu vou estar chamando a própria morte. Aí, a realidade do povo brasileiro era qual? Suceder no Brasil como é? Primeiro, optativo, não obrigatório. Você testa se você quiser. Se você não quiser, você vai seguir uma ordem de vocação hereditária que já vem dita desde Código Civil 16, Ordenações Filipinas, Código Napoleônico, o direito romano de maneira geral, que é qual? Morrendo a pessoa, herdam primeiro os descendentes, filhos, netos, não os havendo os ascendentes, pais, avós, não os havendo o cônjuge sobrevivente, e não os havendo os colaterais hoje até os 4 graus, que são, pela ordem, primeiro, o irmão, o sobrinho, o tio, e por último, de 4º grau, o primo, tio, avô e sobrinho neto. Então, que já vai mudar tudo. Que já muda tudo. Então, não, já vai mudar agora com essa proposta do novo código. Não, a mudança da ordem não. Muda a questão da concorrência. Porque no Código Civil Brasileiro, agora atual, o cônjuge concorre em alguns regimes de bens com descendentes, em todos com os ascendentes, e querem tirar isso, que é uma grande... Isso aí é o segundo podcast, Podpate. Isso vai dar isso é um motivo de um Podpate. Por isso que o segundo, para a gente fazer depois. Que vai ser, que está sendo assim, aquela questão da pensão da sogra. Isso. Essas questões... Estão querendo compensar essa situação com algumas situações de direito de família que não tem nada a ver, a meu ver. Eu já vi entrevista aí desses renomados juristas que defendem essa reforma e a qual, eu digo, não é uma simples reforma, é praticamente Código Novo. Quem está dizendo que é uma reforma, etc., e vai para tentar amenizar, me desculpe, eu não concordo. Porque eu já estudei todas as mudanças em todos os campos, tem direito sucessório, direito de família e tal, é um novo código praticamente. Tá? Então é uma situação complicada. E essas compensações que querem fazer direito de família para essa situação de direito sucessório é complicado. Porque isso é uma mudança grande. Porque o cônjuge não era herdeiro necessário. O cônjuge não concorria com descendentes do Código 16. Aí no Código de 2002 muda tudo. Ele passa a ser herdeiro necessário, ele tem direito a 50% da legítima, ele passa a concorrer com descendente e ascendente, e agora você quer retirar isso? Jamais dê um direito para depois você retirar. Isso é um grande problema. Então nós temos no direito brasileiro uma realidade que testar, é optativo, e 2, restritivo. Porque se houver herdeiros necessários, ou descendente, ou ascendente, ou cônjuge, você só pode dispor de 50%. Então o brasileiro ele não tem o hábito de testar. Ele tem o hábito de ficar silente e deixar seguir essa ordem de vocação hereditária que alguém falou lá atrás. Tem 2 extremos que às vezes eu ouço, né? Aquela pessoa que não quer testar porque quer ver os herdeiros se matando. Isso. E tem aquele que também não quer testar porque acha que está antecipando a morte. Isso. E aí, o que a gente se depara? E tem um terceiro que é mais raro, que é qual? Querer testar ou fazer partilha de vida para deixar as coisas resolvidas para que os filhos não se matem, entendeu? Exatamente. Que esse é o mais raro. E ainda assim, mesmo quando quer testar em vida, dividir, né?
existe aquele conflito entre alguns herdeiros. Que você tem que pegar todos os herdeiros, sentar, explicar, para que eles entendam que é. Porque eu vejo muito isso. Eu, particularmente, eu tenho, às vezes, uma resistência a ficar patrocinando alguns tipos de inventários sem fim, que a gente nota que a maioria pode ser feito acordo. Então, é muito também dos profissionais que estão envolvidos alimentar aquela situação e, assim, ao meu ver, a gente tem que tentar, ao máximo, fazer as conciliações, porque às vezes não tem cabimento de ficar anos brigando por uma coisa mínima e que acaba com a família, destrói a família por diversos sentimentos que a gente sabe. E, às vezes, o que é pior, nem tem quase nada envolvido. Vira uma picuinha familiar, que também é cultural, de ficar, aí fica tumultuando também o judiciário, porque a gente também tem que falar isso, que muitas vezes, infelizmente, é alimentado no cliente esse litígio, e fica uma coisa desgastante sem fim. Eu sou absolutamente contra. Eu acho que o que a gente pode tentar fazer acordo, dentro do possível, a gente tem que fazer. Isso. Obviamente, as partes aceitam. Sempre procurando o extrajudicial, exatamente, que é muito mais rápido. Perfeito. Mas essa foi, Patrícia, a percepção que veio com o segundo efeito da pandemia. Porque é impressionante como, além de ser procurado em 2022, 2023, 2024, por pessoas para fazerem inventários, seja judicial, seja extrajudicial, mas mais do que isso, eu fui muito procurado para fazer esse tipo de planejamento acessório, tá? As várias formas de você planejar. Era isso que eu ia te perguntar. A tua vida. Tu achas, eu te chamo mais de tu, doutor. Claro. Doutor Leonardo, o senhor acha que houve uma mudança, então, ficou mais evidenciado para o brasileiro a necessidade do planejamento? Com certeza. Fui procurado por muitas pessoas de mais várias. Se a gente fosse colocar em percentual, o seu escritório, depois da pandemia, houve muito mais procura? Muito mais procura para esse tipo de procedimento. Sim. Que não havia. Eu diria que houve um aumento de 40%, sabe, de procura nesse sentido. Consultas sobre como fazer o planejamento acessório. Depois, instrumentos e instrumentos contratados para isso. Aí, dentre os instrumentos que eu mais destaco são testamento público, que eu procuro sempre quando a pessoa me procura, sugerir desde logo. Até Sim. Porque o brasileiro, lamentavelmente, diferente do americano, ele não tem o hábito de aceitar e não impugnar a disposição. O que eu falo muito, que a gente, às vezes, para o público em geral ter esse conhecimento, é muito comum a gente ver nos filmes americanos. Isso. Até como é vista a morte lá. Olha, tem um filme que eu cito, chamado Procura-se uma Noiva. É um filme da década de 90, com Chris O'Donnell, com a Renée Zellweger, que é a história de um avô que deixa para o único herdeiro dele, que é um neto, um testamento de $20 bilhões, agora um testamento todo cheio de condição termo-cargo. Então, o procedimento de requisitos, exatamente. Aí o mais interessante é que o procedimento para abertura e cumprimento de testamento, que é diferente daqui do Brasil, só pode ser judicial, ainda que no procedimento de jurisdição voluntária, anterior ao procedimento de inventário, um procedimento simples, que tu dá as entradas, o juiz marca uma audiência, manda para o Ministério Público, mas é judicial. Lá mostra que ele lá é extrajudicial. Lá, o procedimento de abertura e cumprimento de testamento desse filme é feito no videocassete, com uma fita cassete, e os advogados passando para o neto, e o neto optando por cumprir ou não as disposições do avô para receber a herança. Então é um filmaço, eu sugiro para ver um dos aspectos que é a diferença do daqui, porque aqui é mais complexo, aqui há necessidade de um procedimento. Agora, existe sim... Mas, doutor, desculpa lhe cortar, já lhe cortando, o senhor não acha que essa questão do testamento, ele também não é alimentado, às vezes, pelos profissionais, porque... Pelo custo. Não, aí é falta de informação. Sim. Ontem me perguntaram sobre isso. Leonardo, e tal. O brasileiro acha que o custo de um testamento é uma coisa absurda, de acordo com o valor patrimonial. Não é.
É tabelado. Hoje, para você fazer uma disposição testamentária, o público. Isso é uma você grande. paga... Isso aí é uma grande. Por que eu perguntei para ti? Porque já me perguntaram no escritório exatamente. Porque existe uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça, exatamente. Que não é assim, gente. Não é. E outra coisa, se gasta muito mais depois no inventário. Claro. Porque o que acontece? As você pessoas... não faz a disposição, vai pagar exatamente. Não, e pior, o que se tem depois que pagar, que se paga, mas a questão dos próprios impostos, às vezes o dinheiro tá preso no espólio, entre aspas, não tem como pagar, aí fica todo mundo preso, porque também, às vezes, os herdeiros não... de alvará. Exatamente. Mas olha assim, só para responder a tua pergunta, que ontem também me fizesse pergunta em sala de aula, né? Primeira resposta que eu dou, a lei prevê tu poderes fazer o testamento particular. Então, aí já começa um testamento que não vai ter ônus nenhum para ti, no máximo reconhecimento de assinatura, embora a lei não exija. Requisito do testamento particular, qual é? Ser feito de próprio punho ou mecanicamente, perante 3 testemunhas, tá? 3 testemunhas, diferente dos outros que são 2, e só. Eu sugiro, você pode fazer e reconhecer a assinatura e guardar. E a questão da assinatura eletrônica supre. Supre. Perfeito. Até melhor, que já é menos um gasto. É menos um custo. Porque também a gente tem que orientar que a assinatura eletrônica, ela tira a necessidade de reconhecimento no cartório. Querendo ou não, às vezes tem tanto reconhecimento que gera um custo, e é um custo, então é melhor não ter. Talvez tu tenhas um custo só com consulta com o advogado. Até com o gov.com tá lá, assine, não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. E tem a garantia de ser verídico e legal. Então, pronto. Então, tu tens essa opção de testamento particular, que eu falo sempre para os meus alunos. Tá? Agora, se tu quiseres fazer um testamento público, um testamento cerrado, qual é o custo? Os 3 vão ter que ter o mesmo procedimento. Tu vais ter que abrir em juízo quando a pessoa morrer. Beleza. Agora, o público é tabelado, gente. Tu já tiveste... Um testamento público custa entre R$ 1.500 a R$ 1.700 para você fazer. De uma forma para ser feito num procedimento próprio em cartório, perante 2 testemunhos. Um testamento será lido pela tabeliã, em voz alta, sabe, ser submetido ao questionamento ao testador, se é a vontade dele, na presença das testemunhas, e isso. A cada cláusula a mais, estou te dando para que eu faça testamento toda semana. Eu sei que tu faz todo dia. Cada cláusula a mais de uma disposição que seja necessária colocar, parece que cobram 30% do valor. Então, eu vou dar um exemplo prático, tá? Vou te dar um exemplo prático do que seria essa cláusula a mais. Por exemplo, uma das hipóteses de rompimento de testamento é quando aparecem herdeiros necessários após a feitura dele. Sim. Então, eu hoje faço uma disposição, não tenho filho, aí eu morro. Aí depois que eu morri, 50, aparece porque sabe que tu filho, tem uma herança de 70 milhões. Aí faz exame de DNA, exuma o cadáver e vê que eu sou filho. Se ficar reconhecido judicialmente esse filho, rompe seu testamento e deixa de valer. Porque parte do pressuposto de que se eu soubesse que eu tivesse um filho, eu poderia não ter feito dessa forma. Só que tem uma disposição na lei que fala assim: não se romperá o testamento se o testador, sabendo da ciência daquele herdeiro, o mantiver da sua parte disponível. Tá? Então, isso é uma forma de blindar o testador de que, se eu sei que tem o processo de investigação de paternidade, e ainda se eu quiser fazer testamento, eu faço. Então, eu tenho 1 milhão de processos no escritório, que são senhores de 70 e 80 anos de idade, que me procuram com filhos do casamento e com ação de investigação de paternidade de filho com 40 anos, questionando a paternidade dele hoje, porque o cara só quer patrimônio. Sim. Aí eu faço um pacote. Eu faço um pacote. Eu tenho um meio de defesa para contestar isso, que é uma defesa assim, que o Zeno não suportava, tinha porradas hométicas, mas é uma defesa que eu levanto. Qual é? De que essa ação não pode ser recepcionada como ação de investigação de paternidade, mas sim como de ação de investigação de descendência genética, que é diferente, porque essa não tem os mesmos efeitos da filiação. E eu falo isso porque uma pessoa que nunca entrou e entra agora, ele só que... Não, é polêmico, ele me esculha. Desculpa o termo, o Zeno me esculhambava. Só que é uma tese, eu sou um estudioso do direito. Eu sou um estudioso do direito. Eu preciso estudar o direito e ver formas de tentar resolver os problemas dos meus clientes. Então, isso é uma tese que eu já levanto há mais de 10 anos, já tenho recurso no STJ, mas nenhum vingou. Mas é uma tese. É uma tese. É uma tese. Porque eu acho que a pessoa evita aqui os meios escusos. A pessoa que entra com 40, 50 anos nunca foi. Quer dizer, esse suposto pai, ele não vai ser pai. Ele vai ter um vínculo biológico, não vai ter um vínculo socioafetivo, nunca vai ser pai. Mas a herança vai ter que... É uma tese interessante. É uma tese interessante.
Aí, o que eu faço com o pacote? A feitura de um testamento, onde ele deixa 50% da parte disponível para os filhos e uma cláusula reforçando que, na hipótese daquele herdeiro aparecer e for reconhecida a paternidade, mantém-se à disposição e não se rompe o testamento. Aí, essa cláusula aumenta 30%. Entendeu? Então, é isso que é o custo de um testamento. E isso é um planejamento sucessório. Um planejamento sucessório para depois da tua morte, sabe, é importantíssimo. Muito importante. E o testamento, Patrícia, o testamento é um instrumento que não é nem feito de vida. Tu estás pulando as perguntas que eu elaborei para ti. De novo, eu vou te perguntar agora. Quais são os instrumentos que tu consideras como os mais importantes e eficazes no planejamento sucessório? O testamento, de longe, é quando o assunto mais é bom, procurado. a gente vai se atropelando. É verdade. Porque eu quero ver quem não se interessa por herança. Por herança, por sinal, eu estou procurando meu tio milionário, trilhardário, dono de banco, que não tem herdeiros, e que lembre e pesquise, eu estou aqui aguardando. Sim, Leonardo. E aí, porque eu adoro esse tema. Então, o primeiro é o testamento. Tá. De longe, o testamento hoje é um instrumento que ele, ainda que o brasileiro tenha o hábito de impugnar, o brasileiro tenha o hábito de contestar, é um instrumento que, fazendo da via forma pública, né, olha, amanhã eu vou fazer um testamento, uma senhora de 80 anos, que eu vou levar um laudo, vou blindar todo esse testamento, vai ser público. Para quê? Para mostrar que ela está nos gozos das funções, que ela pode testar e que amanhã, se for questionado, se for feito no cartório sério, já está protegido. Então, o testamento é o primeiro instrumento. E hoje... Agora, deixa eu te perguntar, vou te cortar de novo, porque eu não posso perder o link da pergunta. É o seguinte, durante esses anos todos que eu sei que tu és um profundo estudioso desse tema, né? Que tinha ao teu lado o doutor Zeno, constantemente, eu sou testemunha disso, sempre segurando a tua mão. Viajando. E eu quero saber o seguinte, uma pergunta. Tu já tiveste casos de, por exemplo, a pessoa testar e o outro que está recebendo se decepcionar com o que foi testado a ele, ou aquela desilusão, tipo, da pessoa que se achava preferida não ter sido a preferida? Como é essa reação? É uma reação que, na maioria das vezes, vira ação de declaratória de nulidade. Sim. Ou anulabilidade. Mas tu já tiveste, é que eu gosto de ver a farofa, eu quero ver, eu gosto de saber. Mas essa situação é uma situação que fica, para nós, não diretamente expressa, porque isso fica no âmbito do cumprimento da disposição do máximo em audiência. Não, eu sei, mas eu digo a decepção. Ah, sim. Já viste, pessoalmente? Já vi. A pessoa perdendo o brilho quando sabe que não herdou o que achava. Já. Não só quando eu encontrei a pessoa por ter vínculo, né, afetivo, de certa forma, quando a reação dela na audiência. Tá entendendo? Eu tive um caso, que eu nunca me esqueço. Eu adoro esses casos. De uma cliente, que é uma grande cliente, fazendeira, bem sucedida aqui em Belém, amiga muito dos meus avós, e que no dia da audiência a decepção era pela questão da quantidade que foi disposta para um herdeiro em detrimento de outros 3. E ainda assim, com tudo feito mediante contador, etc., esse herdeiro entrou com as impugnações devidas, entendeu? E mostrou muito e tal. Agora, é a disposição de vontade dela. Sim. Ela queria beneficiar 50% de alguns filhos em detrimento de um. Isso não é hipótese de nulidade, isso não é hipótese de validade. O percentual que você pode testar está protegido. Está protegido. Então, eu percebi a tua pergunta direta na audiência. Na audiência, a decepção da parte, e ela levantando tudo isso, sim, tem razão. Na verdade, ela achou que fosse herdar uma fazenda e herdou um porquinho. Exato. Mais ou menos isso. Só que, na verdade, o comparativo é que, tipo, vamos fazer um comparativo melhor. Ela achou que, junto com os irmãos, ia herdar 3, cada fazenda, cada um, e os irmãos herdaram 2, ela uma. Entendeu? Isso deve e ela ficou nisso. Uma frustração enorme. Exato. Então, a questão do testamento hoje, só voltando, né? O testamento é um dos meios mais procurados. Agora, embora seja um instrumento que é feito em vida, mas a eficácia dele
seja só pós-morte. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu vou levar cliente para ti, e eu já quero a parceria. Vale, claro, Deixa eu te sempre. falar uma coisa, Leonardo. Tem muita resistência. E por exemplo, vou te dar um exemplo. No sul do Pará, que é uma região muito próspera do agro também, tem várias regiões, mas eu vou pegar o exemplo do sul do Pará. Certo. Às vezes que eu converso, quando eu advogo para lá, que eu conheço os casos, fica muito claro que o agro ainda não tem toda essa cultura, Isso. mas está começando a se atentar, Isso, já, sim, já. o planejamento sucessório. Já. E tem uma coisa é o herdeiro, outra coisa é o sucessor. O IBDFAN, estou te cortando, o Ah. IBDFAN já está dando muito foco na história de agronegócios. Eu tenho advogado e colegas nossas, tá entendendo, que atuam direto no Centro-Oeste, nessa área. Eu acho Aqui. fantástico, mas eles Entendeu? hoje entendem. Até porque, vamos colocar o exemplo do agro. Existe, talvez, é difícil encontrar que, por exemplo, o cidadão tem 5 filhos. Os 5 filhos têm a vocação para seguir com as terras, com a administração de fazenda, porque isso também é uma vocação. E aí, um faz o acompanhamento sucessório lá com o pai, do dia a dia, e os 4 são urbanos. E aí existe quando vai fazer a questão da legítima, existe aquela resistência dos outros irmãos. Mas eles hoje vêm, porque existem muitas palestras sobre isso, de educação sucessória. Então, eu noto que sim, ainda é um foco que está crescendo muito. Vai crescer muito. Porque nós temos uma cultura do agro muito forte. Nós temos aqui várias áreas do Pará que a gente sabe que é muito rica, tanto no agro quanto na pecuária. E eu fico feliz, mas isso tem que se atentar, inclusive, para os colegas do interior. Né? Buscar, inclusive, quando não tem essa profundidade de conhecimento, parceria aqui com o escritório do doutor Leonardo. Mas porque a gente tem que sempre se aliar aos melhores, né? Mas seguindo aqui... Sim, e só para te complementar, além dessas questões dos testamentos que a gente pode fazer, que é o público cerrado particular, os mais gerais, né, os mais blindados, o público cerrado que é o tabelião, existem outras coisas novas que vieram e que estão hoje muito na moda. Por exemplo, a DAV, né? Sim. As disposições antecipatórias de vontade ou o testamento vital. É um tipo de disposição interessantíssima, que muita gente está fazendo, ligada à ortotanase. A diferença da ortotanase, a distanase e a eutanase. Né? Eutanase todo mundo sabe. O que é? É você utilizar de procedimentos mecânicos, né? Procedimentos para tirar a própria vida, tirar a vida de alguém, ajudando da forma como ela quer, que é proibida aqui no Brasil. O que seria a distanásia? Né? A distanásia é a hipótese de você fazer todos os procedimentos para você salvar a vida, salvar a sua vida. Você fazer todos os procedimentos mecânicos para salvar a vida. E o que é a ortotanásia? Que é o mais próximo do testamento vital. É o procedimento natural da morte. É você se abster de praticar qualquer ato para salvar a própria vida. E é o fundo principal da DAV. A DAV é uma disposição que, no início, era encarada para as pessoas que estavam em iminente risco de vida, né, à beira da morte, em procedimento de estado terminal, sabe? Em que a pessoa fazia disposições em vida do que ela gostaria que não fosse feito se ela viesse a ter uma parada cardíaca e tudo mais, e fazer o procedimento natural da morte. Então, normalmente, a DAV, você coloca o que? Eu não quero sofrer qualquer tipo de procedimento para uma hemodiálise. Eu não quero ser reanimado em eventual parada cardíaca. É como se faz hoje em dia já, nos nossos documentos públicos, a opção por doação de órgãos. Exatamente. Aí, só que a DAV, ela é questionada se ela seria um testamento, porque, na verdade, ela é um ato que é feito em vida, através de estrutura pública, com acompanhamento de um teu médico, teu advogado, né? E ela tem um efeito em vida. Eu também acho importantíssimo. E vou te dizer mais, é um dos pontos mais sensíveis do meu livro. Cirúrgico. É este. Sabe por quê? Porque no momento que eu estava escrevendo sobre a DAV, em 2020... Tu já tiveste algum caso? Deixa eu te explicar. Esse que eu trouxe. Eu já fiz um, mas esse que eu trouxe para o livro foi uma situação interessante, porque a minha esposa, ela teve câncer de mama em 2020. Ela estava no período de recuperação, já tinha feito a cirurgia, tá?
E ela fazia parte de um grupo de câncer de mama. Pô, tu imagina o que é tu fazeres parte do grupo de câncer, não, é um grupo de câncer, de pessoas com câncer, né? Aí tu estás aqui, nós estamos nós 4 aqui, de repente uma pessoa falece e coloca no grupo. Aí tu já viste, aquele desânimo, ainda mais para a pessoa que entrou agora, que acabou de ter. E no caso da minha esposa, quando eu estava escrevendo sobre isso, ela pegou e me informou assim, olha, Léo, faleceu uma colega há 2 meses do grupo, que ela fez uma DAV, a primeira DAV no interior de São Paulo. Tu queres que eu pegue o telefone do marido dela para tu conversar sobre ela, já que tu vais dar essa live, na época estava no período do lockdown, e eu ia fazer uma live dizendo sobre isso. Aí eu falei, me consegue o telefone do cara. Aí ela me conseguiu. Eu liguei para o cara. Imagina, 5 anos atrás. E 5 anos atrás, em 2020. Primeiro semestre de 2020. Eu liguei para o cara, conversei com ele, bati um papo muito bacana com ele, e ele mandou o testamento vital dela. Mandei o link da live com ele. Sensacional, né? Foi sensacional. Do interior de São Paulo foi o primeiro. São Paulo já tinha tido na capital. Sim. Mas foi um dos primeiros no interior de São Paulo. Aí ele me mandou a DAV dela, participou da live, depois ainda falou na live, e depois me autorizou no livro a publicar a DAV. Patrícia, é o ponto mais sensacional e mais sensível do livro. Porque a DAV dessa mulher, aí depois eu fiquei sabendo que, por exemplo, ninguém no hospital no interior de São Paulo sabia o procedimento, que o médico teve que se reunir com o advogado e tal, mas fizeram e cumpriram a DAV. Olha só o caso dela. Ela teve primeiro um câncer de mama, tá entendendo? Aí depois que ela teve o câncer de mama, ela curou, tirou, ficou em remissão por 5 anos, sem ter nada. Tá entendendo? Aí no 6º ano veio um metástase. Aí não teve mais jeito. No testamento, a serenidade dela em aceitar que ela lutou, mas que agora não tinha mais, é sensacional. Aí ela pega e coloca à disposição. Só que ela até confundiu DAV com codicilo. Porque, por exemplo, o que é codicilo? São disposições testamentárias envolvendo coisas de pequeno valor ou a forma de como você vai ser legado. Por exemplo, quero ser cremado, você põe codicilo. Ela confundiu porque ela fez primeiro a DAV dizendo que ela não gostaria que fosse feito com ela. Então ela não queria mais ser reanimada, se ela tivesse parada cardíaca, ela não queria sofrer qualquer procedimento de hemodiálise, ela não queria ser qualquer procedimento. Na verdade, ela queria optar por não sofrer. Por não sofrer. Ela tipo, não é que ela tenha desistido, mas ela queria o caminho natural da morte. Eu tive, só te acrescentando, uma grande amiga, que eu não vou citar o nome, nova, que ela também teve um câncer, ela era dentista, e ela lutou muito, e chegou numa hora que ela acabou desistindo. E assim, foi muito patente para a gente, e foi super respeitada pelo marido, pela família, mas assim, eu fico imaginando a força que porque a pessoa também tem que tirar uma força sobre-humana para fazer. Sobre-humana, né? Para fazer isso. Aí no final ela pega e ainda diz assim: após a minha morte, eu gostaria que eu fosse cremada e que as minhas cinzas fossem jogadas na Baía de Copacabana, Guanabara, não me lembro, e o meu grupo de caiaquistas, cada um no momento levasse uma flor e jogasse no mar. Tudo foi cumprido. Então, esse é um dos pontos mais sensíveis, é um testamento lindo que ela desabafa, aquela morte de serenidade. Eu conheci um caso real, que não houve essa situação, mas eu vou contar que o pai faleceu, de um conhecido nosso, de um amigo, e ele foi cremado. E ele ficou andando muito tempo com a urna, né? E aí ele levava o pai para tomar cerveja, ele levava o pai para o bar que ele mais gostava, mas numa das vezes ele ficou um pouco embriagado, o pai quase caiu no chão. Aí, na época, um grupo de amigos nossos foi falar com ele que ele tinha que dar o que o pai queria, na verdade. Isso faz muitos anos atrás, ainda não tinha porque eu acho que tudo isso que tu falaste foi muito impactante depois da pandemia, por uma questão de conscientização, né? E ele, no fim, ele aceitou por levar o pai lá para a Estação das Docas, que era o lugar que o pai tinha falado que gostaria de então muito... A gente fez o procedimento. Parece coisa de novela, direito de família, a minha sogra, a mesma coisa. Minha sogra, ela faleceu, ela queria as cinzas dela jogar na Baía do Atalaia.
Tá entendendo? Então, nós, quando ela faleceu durante a pandemia, nós tiramos depois o final de semana para ir lá, fomos a Salinas, fez um pôr do sol lindo, que eu bati uma foto, virou um quadro do apartamento de Salinas. Eu acho que eu vou te contratar para fazer meu planejamento sucessório. Porque... E nós jogamos as cinzas dela lá. Tem gravado hoje, eu tenho até postado no Instagram, porque meu Instagram ele é muito ligado a essas questões sucessórias, essas questões de testamento. O meu codicilo está lá. Tá entendendo? Olha, por exemplo, ontem eu estava dando uma aula, estava falando do testamento do Papa Francisco. O testamento do Papa Francisco é um testamento muito próximo do codicilo, uma coisa muito simples como ele era, sabe? Coisas poucas, só o nome dele, pediu que fosse destruído o anel, que era normal, procedimento comum, não queria um velório de pompa, tá entendendo? De nada, e assim, coisas muito próximas de um codicilo em vez do próprio testamento. Porque ele era uma pessoa... E tantas coisas, não, Leonardo, que eu digo assim, eu sou muito apaixonada pela nossa profissão, na verdade. E eu fico, assim, o que eu acho, assim, que mudaria todo um abarrotamento de processos é a questão educacional. Se isso fosse, por exemplo, levado para as escolas, ter esse conhecimento, mesmo que superficial e básico, para ir formando as gerações aí a quebrar essa concepção de que você testar, você está chamando a morte. Olha aqui o meu codicilo. Tá aí. The meu best. Codicilo todo mundo sabe. Meus alunos, né? O próprio livro que veio. Qual é o meu codicilo? Que durante todo o meu velório, todo o procedimento do meu velório, seja tocada essa playlist chamada The Best of the Cujos, que são todas as músicas que marcaram cada momento da minha vida. Tu devias lançar, mano, tu tens aí olha aqui, uma ideia fantástica. Olha aqui, lê o que está sendo embalado pelas músicas que ele gostava. Lê o que está escrito aí. Isso é a forma como eu quero ser revelado. Todos os rocks que eu curto internacional, desde quando eu era garoto até hoje, vai ter uma playlist que durante todo o meu velório tem que ser tocada. Meus alunos sabem disso e tudo mais. Isso aqui, meu amigo, você está perdendo dinheiro. Porque se tu lançar um negócio desse... Eu não tinha nem pensado nesse aspecto. Então lança. E olha, é muito legal. Não tinha nem pensado nesse aspecto. É uma forma de tu... Qual é a ideia disso, Patrícia? É atenuar um momento que é muito difícil. Leonardo, tu tens que fazer tu tá me dando uma ideia que eu não tinha passado. Já que eu tenho ideia, eu só estou trazendo no pensamento. Perfeito. Mas é uma ideia para tu atenuares um momento que é difícil, porque tu estás ali, aí tu imagina, por exemplo, aí a gente teve uma turma que passou um Réveillon em Salinas em 2000. Tu vai para lá, tá todo momento chorando lá no meu velório, aí de repente toca aquela música. Aí vem a lembrança. Esse dia o Leonardo estava enchendo o saco porque estava uma mulher que você deu tem lembranças boas. Vem a lembrança boa, vem o riso, que é um momento difícil nesse momento. Então, isso tudo é planejamento sucessório. Tá entendendo? Tudo é planejamento sucessório, desde uma coisa mais simples até uma coisa maior, um testamento, uma doação entre ascendente e descendente, né? Porque como é que funciona, por exemplo, a doação como outro instrumento? A regra, toda doação de um ascendente, de um pai a um filho, implica antecipação de legítimo. Tá? Então, eu tenho 2 filhos. Se eu dou 500 mil para um, morro, né? Final do inventário, o que tem para partilhar é 1 milhão, aqueles 500 mil que eu doei tem que ser trazidos, somados a 1 milhão e vindo por 12. O que já recebeu 500 só vai receber 250. Mas existe a possibilidade de, na doação, da mesma forma como eu posso testar 50%, que eu diga que essa doação sai da parte disponível. E qual é o objetivo disso? Quando eu digo isso, a gente precisa trazer para o inventário, precisa inventariar. Então, é outra forma de planejamento sucessório. Então, nesse mesmo exemplo, se eu doei 500 mil para um filho e disse que é da parte disponível depois do testamento, morreu. Ele já fica com patrimônio. Eu já quero te contratar, porque a gente vai ficar falando aqui 3 episódios. São vários. Eu tenho essa playlist há uns 3 anos, mas do 3º ano para trás, eu gravava CD. Era uma aula de codicilo que eu dava, que eu levava o CD, aí batia uma foto, postava, colocava as músicas. E fica bem didático, o acadêmico. Nunca ele vai esquecer. Duvido que caia numa produção de ordem, né? Quais os fundamentos de um codicilo? Durante todos os anos que eu ministrei aula, eu sempre dava exemplos
bem de aberrações que a pessoa nunca mais Nunca esquece. esquece, E assim, é fantástica, porque também ele alimenta, ele abre, né, a visão do que é possível, porque é fantástico. Eu fiquei apaixonada pela tua ideia. Eu acho que tu tens que investir nisso de verdade. Vou pensar Já, eu nisso, não tenho que pensar, tu tem que praticar, porque vão copiar a tua ideia. É um negócio que Porque tá aqui, já não tá na o plataforma. Já, né? investimento não é alto, é só Isso por saber como é que tu alimenta isso na plataforma. E, Leonardo, eu vou fechar com uma última pergunta, porque eu gosto de aterrorizar. Mas, na verdade, é também para servir de estímulo, que eu me preocupo muito nessas minhas andanças com a jovem advocacia. Porque nós temos aqui no Pará, nós temos aqui um estado continental, que, por exemplo, daqui de Belém para algumas cidades do sul do Pará dá mais de 1.000 quilômetros. Se eu for pegar outros estados, eu atravesso 2 estados com essa distância. E a gente tem que ver que a realidade dos interiores em relação à advocacia ela é bem diferente, muitas vezes não sempre, da região metropolitana, pela inacessibilidade, por diversas condições, porque cada uma tem uma especificidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta para que sirva de estímulo para os jovens advogados. Pergunta 1. Tu achas que o direito sucessório é um direito que vale a pena a pessoa se dedicar? Tu, como presidente do IBDFAM, que é um órgão que é o supra-sumo... Que não é só família é sucessório. Pois é. Tu achas que o advogado que hoje passou na OAB quer se dedicar, porque muitas vezes o jovem advogado ele vai para tudologia para que ele consiga... Vou te responder o que eu falo, tá? Todo santo aluno meu está numa aula. Depois do direito tributário, eu diria que é o segundo. Ou que sai empatado. Por quê? Aí vem a minha experiência como advogado. Patrícia, é impressionante o número de pessoas, advogados, que me mandam inventários. É impressionante de pessoas que eu recebo, de advogados, que me dizem, Leonardo, eu estou te mandando porque eu não tenho saco para fazer inventário. Gente, não tem mistério. Não tem mistério. E além de não ter mistério, é aquele pressuposto. Todo mundo morre. Eu sempre brinco em sala de aula, que se eu fosse empresário, eu seria empresário de 3 coisas. Ou melhor, 4 coisas. Primeiro, supermercado. Verdade, eu sempre falo todo isso. mundo come. Segundo, farmácia, todo mundo precisa de remédio. Terceiro, funerária. Magda! Então, no campo do direito, a coisa é por aí. Não, e ela também é especializada em direito funerário. O direito dela ainda é mais longe. Ela já tem a questão de terra, de como é a questão de sepultamento, direito sepultamental. O direito sepultamental, ela sabe mais do que nós. Agora, é um campo, Paty, imenso. Porque, primeiro, eu não sei porque os advogados não gostam, tem campo para todo mundo. Eu sou apaixonada. Sabe? Tem campo para todo mundo. E segundo, tá entendendo? É um procedimento que eu digo, se tu tiveres com documentação em dia, com situação de cruz em dia, é rápido. O problema todo que a gente empaca é, não foi feito imposto de renda do decurso. O decurso está atrasado na Receita Federal. Não foi recolhido o IPTU, não pagava o IPTU, etc. Tudo bem, resolve. Emite certidão negativa, conteúdo positivo, conteúdo negativo, etc. e tal, pronto. Então, depende muito mais de prova de questão documental do que propriamente conhecimento. O conhecimento vai muito para a questão do planejamento sucessório, vai muito para a questão de ordem vocacionalitária. E quebrar, né, e tudo mais. Essa ideia de que é caro, né? E quebra essa ideia que é caro. E Leonardo, a outra pergunta para finalizar. Aqui choca. Que vários colegas eu já entrevistei, eles vão até para o lado espiritual para fugir da pergunta. É o seguinte, a gente consegue ficar rico, ganhar dinheiro, sobreviver nesse teu filão, que é o teu conhecimento, obviamente não é só esse. Eu sou testemunha que eu vejo Leonardo, quando eu vou no fórum, eu sempre encontro com esse cidadão. Já chega que a gente é vizinho, a gente se tromba toda hora, mesmo quando não quer se ver. Vizinho até de garagem, né? Até de garagem. E aí eu te vejo o tempo todo no fórum, acompanhando tuas ações. Eu realmente, Leonardo, eu não tenho esse dia a dia de falar contigo, mas eu te admiro, porque... Até porque eu acho o seguinte, a gente vai chegando, vai passando o tempo e a gente vai perdendo alguns piques, que é natural até da idade. Nós não somos velhos. Não. Mas a gente vai... Eu vou te dizer uma coisa aqui, nesse ponto, desde quando
o papai, ele começou a puxar o freio de mão, tá entendendo? Que o papai, ele faleceu no passado, ele vai fazer 1 ano agora em maio, mas ele faleceu pro escritório, trabalhando. Ele só não fazia foto. Eu sempre encontrava o doutor Haroldo no tribunal e no fórum. Para audiência e para o tribunal ele ia muito. Agora, para o fórum, tá entendendo? Se ele já estava reduzido, ia mais para audiência, etc. E me mandava aí. Patrícia, hoje, eu despacho no PJ. Eu não mando advogado. Eu não mando estagiário. Tá entendendo? Eu vou no PJ, eu vou com o juiz, eu vou com o assessor, eu faço videoconferência com o juiz, eu faço todas as minhas audiências. Amanhã eu vou ter audiência, eu vou fazer. Tá entendendo? E por quê? Porque eu acho que isso é o advogado que vai chegar e ouvir o que eu estou ouvindo de ti. Mas eu quero saber, não foge. Aí vou responder a tua pergunta. Eu quero porque isso interessa para a advocacia. Se interessa para a advocacia ainda advogar. Eu só vou responder com o meu exemplo. Eu sou vivo da advocacia. Hoje, o que eu recebo no magistério, tá entendendo? Eu recebo, tudo bem, a minha situação é uma situação diferenciada, eu hoje tenho 25 anos de UNAMA, eu sou titular da UNAMA. Tá entendendo? Não só porque ainda tem gente lá de uma outra geração, que são os decanos, mas eu já estou entrando na segunda geração dos mais antigos. Ainda tem uma geração, né? A primeira geração que eu falo saiu. Jorgenô se aposentou, o Zeno faleceu, o papai faleceu. Tá entendendo? Dessa geração, tu contas, tem uns 4, 5 ainda. O professor Antônio José, entendeu? O professor Célio, tá entendendo? Aqui eu não vou me lembrar de outros, desse pessoal mais antigo e tal, até para não ficar mal com eles, mas o Jorgenô, tá entendendo? Essa galera da época do Ney, do papai e tal, era uma geração que hoje já eram os decanos e que não estão mais. Aí começa a vir essa geração dos que estão há mais tempo. Eu tenho 25 anos, eu sou titular de direito civil, então eu cheguei à cadeira máxima lá, tá entendendo? Então, mas assim, magistério é à noite, é de tarde, então não tem isso, tal. A minha vida é advocacia. Pati, eu amo advogar. Tu sabes quantos DS eu tive na vida? Um DS de 2 anos só. Desculpa, no eu Iterpa. Eu também adoro advogar. No Iterpa. Um DS, que é no DS alto, que eu fiquei para experimentar o trabalho, e depois eu saí. Tá entendendo? Eu só vivo da advocacia. A minha advocacia é uma advocacia de família e sessões, e que eu falo sempre. Tudo bem, tu é presidente de BDFAN, tu já tens cancha, teu pai era advogado, teu avô era advogado. Beleza, eu sou uma situação diferenciada, sou. Mas existem outros advogados aí, que eu vejo, que estão na labuta e que estão bem, até melhor do que eu. Tá? Mas hoje eu vivo muito bem, tenho o que eu tenho, estimulo as pessoas. Agora, a pessoa tem que, primeiro, estudar, se preparar, e tem que ser rato de fórum. Não adianta ser rato de balcão virtual. Não Adianta tu ficares querendo falar por videoconferência, ou entrar em fila de balcão virtual e ficar esperando para dar 2 horas da tarde, tu não precisa ser atendido. Tu tens que ir para o fórum. Verdade. Tu tens que despachar com a sessão. Faz diferença. O assessor vai ficar com raiva de ti, vai ficar invocado, etc. Mas depois vai ver que se eu tiver que precisar de alguém, doutor Leonardo, estou lhe mandando cliente, etc. Por quê? Porque eu... Verdade. Agora, eu falo sempre, hoje, qual era o meu ideal de vida? Para eu poder manter meu escritório, para eu poder manter minha renda, etc., eu preciso ter de 5 a 6 processos de família por mês. Se eu tiver um de inventário por mês, eu fico beníssimo na foto. E eu ainda não consegui ter essa média. Mas o ideal era ter 5 de família e um inventário. 5 de família e um inventário. Ou inventário iniciando ou inventário encerrando. Isso seria espetacular. Mas hoje a minha média é 5 processos de família, um inventário aí, outro inventário daqui a 3 meses. Então, a gente fica sobrevivendo bem. Eu sobrevivo muito bem. Com qualidade de vida espetacular, mas ainda não vivo. Tá entendendo? Porque viver é chegar, que eu quero daqui a uns 10 anos, ter uma qualidade de vida tranquila, de poder ter os meus horários, fazer meus horários. Eu sou um cara que eu não tenho horário, ainda mais agora, Patrícia, o meu escritório está do lado de casa, no Metropolitan. Eu pego, vou jantar e volto. Pois é. Mas é por isso que eu fiz o ruim. É por isso que eu fiz uma sala assim tão aconchegante, que até se eu ficar. É extensão de casa. A minha esposa, se eu vou olhar, não vai lá para lá, fica lá na sala, etc. e tal, porque a gente fica nessa facilidade de descer e subir. Ontem eu cheguei, 8h30 da noite, eu jantei e voltei para o escritório para terminar um testamento. Que eu vou fazer um procedimento segunda-feira. Aí terminei e saí de lá 10h30 da noite e fui dormir. Então,
Eu sou um dos principais incentivadores. Eu digo, porque eu você é sou apaixonado só pelo pelo que eu faço. Aí essa que é a veio diferença. a terceira coisa que para mim foi a mais sensacional, que eu nunca imaginava, e que devo ao Zeno. Ao Zeno até mais que o papai. Tá? Porque o Zeno foi um que me perturbava, que é escrever. Hoje eu adoro escrever. Eu adoro escrever. E Eu mesmo, tu sabes que eu fui em todos os lançamentos. Aquele último que eu não consegui chegar, porque tu lembras que foi uma tempestade. Eu me lembro que foi. Mas eu comprei o livro e tu mandaste autografado. Não, eu sei disso. Eu vou mandar a segunda edição agora, que eu estou terminando, porque essa página digital é muito importante. Se a gente fosse continuar aqui, a gente ia ficar sem fim. Mas olha, Leonardo, deixa eu te falar, de verdade, do fundo do coração, mais uma, faz o teu jabá aí como presidente do IBDFAN. Porque tem que estimular as pessoas a se associarem. Nena, querida, eu quero a cara da Nena aqui também, tá? A Nena, ela fez, explicou a questão do pagamento, que é barato. Super simples, você entra www.bdfan.org.br, não é nem no Pará, você se inscreve no Nacional, opta pela forma de pagamento no cartão de crédito, R$300 boleto, R$300, aí ganha a revista do IBDFAN, com as principais jurisdições, atualização diária, desconto em congresso, desconto em eventos, tá entendendo? Tudo muito legal, muito legal. Recebe os anais, é muito bacana, entendeu? E o principal tu ficas sempre atualizado de tudo. Olha, hoje eu recebi uma decisão e o STJ está começando a flexibilizar a questão de quebra de sigilo bancário em ação de alimentos. Importantíssima decisão, tô lendo, tá entendendo? Porque isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta e tudo mais. O STJ está começando a se manifestar para deferir de fraude e ameação. Sensacional. Isso tudo é atualização que o BDFAN traz. Então, acesse lá, vá no órgão www. Ainda tem os congressos, né? Fora os congressos são sensacionais. Eu palestrei os últimos 3 nacionais. O último que eu fui, que faz tempo, o doutor Zeno ainda estava vivo. E é maravilhoso. Eu acho que vale 3 palestras por hora. Vale sim. Tu sai de lá, é uma pós. Eu falo que é uma pós-graduação. A doutora Berenice, o doutor Rolf Magdalena, o Leonardo Pinheiro, a Nena Salles, a Magda. O Rodrigo, né? Eu digo que quando você faz um evento desse, porque normalmente são 3 dias. Vai ser em agosto, né? O próximo. Vai ser em novembro. Quando você faz. Em Minas. Eles sempre mexem. Um ano nacional, um ano internacional. Internacional é em Búzios e nacional em Minas. Sim. Aí esse ano passado foi em Búzios, esse ano é o nacional em Minas. Então, sempre eles pegam e colocam assim, 4 horas de evento de manhã e de tarde, de 8 a meio-dia, de 2 às 6, e colocam a cada hora, né, 2, 3 palestras. Para você, aí tem um roteiro. E outro, bota a tua playlist da morte. The Best of the Coast. Leonardo, olha, um prazer de verdade. Muito legal. Você, para mim, eu te respeito de verdade muito. Eu gosto de enaltecer os meus colegas, porque eu acho que a gente se fortalece. Com certeza. Eu faço questão, vou te contratar para fazer meu planejamento sucessório, porque a gente sabe que tem que ter um olhar. Não, que a gente às vezes acha que a gente, quando nós somos o nosso cliente, eu sou pela prática de você contratar um colega, porque tem a parte emocional que envolve. Então, a gente tem que ter o profissional. E aí, muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter trazido o teu conhecimento. Eu acho o tema, eu sou apaixonada, até porque... Tu atuas, né? A gente fica à vontade de conversar contigo, tipo o que eu conversei com a doutora Magda, quando ela veio também, que ela trouxe as inovações em relação ao reconhecimento de união estável, no caso concreto, super interessante, uma pessoa que mudou de sexo durante o casamento, optou por outro sexo. Então, é a vida como ela é, que eu digo. Né? O direito de família, ele retrata exatamente a evolução da sociedade. E assim, todo o conhecimento que tu trazes aqui é muito importante, porque às vezes tira a dúvida de uma pessoa que não tem acesso a contratar um advogado. E desmistifica muitas coisas, como essa questão dos custos do testamento. Todo mundo acha que testamento é de acordo com o valor da causa, o valor do patrimônio. Claro que não. Outra coisa, contratar o doutor Leonardo e me contratar não é caro.
Né, doutor? Não. Porque Justificar esse negócio. A eu- pessoa acha, é careiro, olha o nome, etc. Não, pelo Vai contrário, eu lá, acho que é um conversa, né? investimento, né, que Seja planejamento matrimonial, Sim. seja sucessório, porque Sim. a gente pode tirar depois, Paty, um pode-paty para falar de planejamento matrimonial. Sim, que é outra grande que é outro briga. viés, pacto antinupcial, separação absoluta, participação final dos aquestos, reconhecimento, re-ratificação de união estável, contrato objetivando futura união estável. Eu digo muito para os meus clientes, homens e mulheres, empresários que querem, às vezes, querem não, eu incentivo a proteger o patrimônio, que eu acho que o que é combinado não sai caro. Eu falo muito, hoje em dia, sorriu, meu amigo, faça um contrato. Porque você não tem o direito de sorrir depois não ser cobrado. Exatamente. Mas é verdade. Então, assim, a gente sabe nas situações do dia a dia que ocorre isso. Mas, Leonardo, senão eu não me despeço. Obrigada. Olha, sempre à disposição. O Leonardo, eu vou deixar o contato dele no link para que vocês entrem em contato também com a rede social dele. A gente vai fazer esse collab para divulgar cada vez mais, que eu acho que a gente tem que incentivar os nossos colegas a serem cada vez melhores, para passar o conhecimento para todo mundo, para a sociedade civil, que é uma responsabilidade nossa, inclusive, enquanto advogados. Perfeito. E te agradeço muito, foi muito legal, um grande prazer. Obrigado. Obrigada. Obrigada.